Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim falar de um tema que é um tema que deve ser conversado entre nós cristãos e muitas vezes esse tema se torna um tabu, né, pelo fato da gente ser cristão, né, pelo fato da gente pertencer a uma denominação, enfim, pelo fato de sermos servos de Deus, a gente não conversa muito sobre certos assuntos. A gente evita às vezes falar sobre certos assuntos, mas na verdade nós temos que falar sobre todos os assuntos, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre sexo antes do casamento. E aí? Sexo antes do casamento pode? E, gente, definitivamente não. Sexo antes do casamento não pode. E eu trouxe um verso bíblico para a gente se basear aqui no livro de 1 Coríntios, o capítulo 7, verso 1, que diz o seguinte: Quanto aos que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, a carne, ela é algo que é tendenciosa a pecar, né? A nossa carne tem uma tendência ao pecado. Aqui o apóstolo Paulo aconselha que seria bom o homem não tocar em mulher, mas por causa da impureza que cada um tenha a sua própria mulher, ou seja, a sua própria esposa. Por esse verso, nós entendemos que a nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. Então, por causa do pecado, o homem, ele é suscetível, tanto homem como mulher, a cair na prática da sexualidade, né, antes do casamento, né, do sexo antes do casamento. Mas Deus, ele não liberou o sexo para antes do casamento. Deus fez o sexo, o ato sexual, como um presente para nós. É um presente para o homem o ato sexual, porém, dentro do casamento, Deus fez o sexo para ser algo especial dentro do casamento e não fora dele. E hoje, na sociedade em que nós vivemos, a pessoa que não pratica o sexo, ela é vista como quadrada, uma pessoa ridícula, uma pessoa que é do passado, mas na verdade para Deus não é assim. Então, gente, se vocês imaginam, eu com mais de 20 anos, 23 anos, né, indo na ginecologista e a ginecologista perguntando se eu era virgem ou não, e eu tinha que responder. E eu respondia, sim, sou virgem, mas eu ficava toda sem jeito, olhando se alguém estava me vendo. Porque é uma situação que na minha época já era liberal, né? Que as mulheres já tinham um relacionamento aberto, já praticavam sexo antes do casamento, e eu não. E quando eu ia para ginecologista, eu já me sentia diferente de todo mundo. Eu imagino hoje, né? Quando as jovens vão para ginecologista, né? Para o médico e falam que são virgem, né? Ela tem um certo receio, como se isso fosse errado, mas não, gente, isso é certo. Você está edificando o nome do Senhor através da sua vida, porque você está guardando a sua sexualidade, né, para o momento do seu casamento. E isso é importante para Deus. Não é importante o que as pessoas falam, o que o nosso século diz, o que a nossa sociedade diz, que as mulheres que não praticam sexo, elas são quadradas, que elas estão no tempo antigo. Isso, gente, não deve ser levado em consideração, porque o importante é a nossa vida com Deus e não o que os outros vão achar de nós. Isso é algo que não deve ser levado como algo errado. Jovem, seja você mulher ou homem, se alguém falar pra você que você tá errado, que você tá no tempo do quadrado, que você tá do tempo antigo, que você tá fazendo o que é errado, não deixe ninguém colocar isso na sua mente. Você está certo, você não está quadrado, você não precisa seguir um modelo de sociedade, você não precisa seguir um padrão de sociedade só porque os outros querem e só porque todo mundo tá fazendo, certo? Então vamos obedecer a Bíblia, vamos ouvir mais a voz do Senhor. Guarde esse momento especial para o seu casamento. E saiba, não há nenhum problema em ser virgem. Não há nenhum problema em você falar que você é virgem. É algo que Deus se agrada. E se você pecou, o que vai acontecer? Se você pecou e praticou, se arrependa. Peça perdão a Deus, que você possa ter uma mudança de vida. Eu vou ler um verso aqui para vocês. Aqui no livro de 1 João, capítulo 1, e o verso 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você pecou, se você caiu no pecado, praticou o sexo antes do casamento, não se preocupe, você tem um advogado no céu, você tem Jesus no céu que te perdoa de todo pecado. Se arrependa, confesse seu pecado a Deus, fale para Deus que você está arrependido e Deus, ele te perdoa de todo pecado. E você vai viver uma nova vida para Cristo, para a glória do nome do Senhor, porque, gente, Deus, ele perdoa.
todo pecado. Mas se você está em dúvida se você deve praticar o ato sexual antes do casamento, a resposta é: não faça isso. Espere para praticar depois do seu casamento. Isso vai agradar muito a Deus. Sendo assim, você vai estar fazendo a vontade de Deus, pois o sexo antes do casamento é pecado. O sexo, ele foi um presente de Deus especial para o casamento. E olha, eu falo para vocês, eu sou casada hoje, mas, gente, o namoro é algo muito especial e não volta mais, não é igual. A Bíblia nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas, então aproveite a fase de namoro para conhecer a pessoa que você está namorando. Provavelmente será o seu esposo e você precisa conhecer quem ele é. Lembre-se que vai ser uma pessoa para sua vida inteira, então aproveite esse momento porque, gente, depois do casamento, as coisas são completamente diferentes. Então, o momento de namoro é um momento especial. O momento de noivado é um momento especial, diferente do namoro. E o momento do casamento é um momento especial também, né? Cada etapa a gente consegue desfrutar algo diferente, né? E o casamento não é como o namoro. Então, aproveite a fase de namoro, saia, se divirta e aproveite porque vocês não têm a responsabilidade que um casal tem, que é totalmente diferente, né? Não dá pra viver só aquela vida leve, né? Como os namorados. Então aproveite essa fase, é uma fase linda que passa e que um dia passa e você vai sentir saudade dessa fase, tá bom? Então esse foi o vídeo. Se vocês tiverem comentários, coloquem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma pergunta. Um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se e ative os sininhos das notificações. Compre um dos nossos livros, pois além de você estar nos ajudando ministerialmente, você também estará contribuindo para salvar vidas. Sou Célia Mello, pastora de igreja aqui no Nordeste, e estamos tentando construir uma igreja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Se você sentir no seu coração de nos ajudar, aqui na descrição do vídeo estão as formas de vocês estarem fazendo a oferta para semear nesse ministério, que precisa muito da ajuda de todos vocês. A igreja aqui em minha cidade funciona em minha garagem. É um trabalho feito com muito amor e voluntário e faz um trabalho social muito importante para a comunidade. Tem um projeto que abraça a comunidade chamado de Projeto Apacentar. As oficinas também funcionam na minha garagem, pois ele tem ajudado muitas famílias carentes da comunidade com várias ações. Dentre essas ações estão as arrecadações de alimentos para a população carente. Esse projeto tem o intuito de ajudar essas famílias menos favorecidas com alimentos. Além disso, também nós temos a parte de entrega dos alimentos nas casas da comunidade carente e depois fazemos também a cooperativa que visa fazer artesanato com vendas deles para ajudar na manutenção do projeto Apacentar, bem como ajudar os jovens que estão desempregados a ter uma renda extra. Mas para que esse projeto permaneça, é preciso também da sua ajuda como parceiro para nos ajudar nas ações sociais. Nós ganhamos um terreno para construir a igreja, que era um sonho. E assim também vamos fazer a construção da sede do projeto Apacentar. Nos ajude com sua oferta a tornar esse sonho realidade. E assim está ajudando a comunidade a se alimentar da palavra de Deus e também se alimentar com o alimento diário que precisa para a manutenção de suas vidas. Ou seja, as cestas básicas e as ações sociais para a comunidade que precisa da nossa ajuda. Outra forma de vocês estarem nos ajudando é comprando qualquer uma das peças produzidas em nossas oficinas.